sobre a tua serva, a tua graça me encher ela cada dia mais da tua presença, a tua graça, meu Deus, venha transportar ela da tua unção, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, o ministério dela, o chamado que o Senhor tem na vida dela, Senhor, que ela possa ser um canal de bênção por onde ela passar, e hoje queremos receber de Ti, meu Pai, através da vida dela. Fala, meu Deus, fala conosco através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe a tua serva, em nome de Jesus, amém, e as palmas para o Senhor. Essa igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu quero um pouquinho só de retorno, que minha voz é um pouco alta, mas eu preciso louvar um louvor antes. Aleluia! Qual o seu nome, filho? Vem aqui à frente. Aleluia! Quanto tempo eu tenho? Eu preciso perguntar, porque... Aleluia! Vem aqui, filho. Olha pra mim. Para provar que é de Deus o que Deus te usou. Muitos não te dão nada. Aleluia! Muitos falam que você é um zero à esquerda. Eu vou falar tudo, tá? Posso? Mas quando tu tocaste minha mão, vem mais pra cá, filho, pra não mordo não. Quando tu chegaste perto de mim, antes de tu começar a louvar, Deus falou, ele é um cantor da minha palavra, um pregador, e foi injustiçado e machucado no ministério da qual eu coloquei ele. Por isso que ele se feriu e saiu. Mas as pisaduras de Jesus curou as feridas. Você não saiu porque você quis. Te caluniaram, te machucaram. E a maldição de um líder, presta atenção. A maldição de um líder, só ouve e depois só confirma. Porque o meu ministério é profético, eu não brinco de profecia, não. Profeta que é profeta, fala e cumpre. Quando tu tocaste minha mão, eu trabalho para Jesus. Mas eu falei, Deus, eu não aceito pregar que nesses pregadores pregam. Eu não ligo para holofotes nem fama. Tem gente que você falou, Deus te usou, pagou preço, porque não acreditou. Então preste para pedir perdão se não já pediram. Aleluia! E eu declaro sobre a tua vida a quebra de maldição agora. Aleluia! Como profetiza do Senhor, eu quebro a maldição agora. Aleluia! E restaura a unção que está em ti. Aleluia! Receba. Ele não vai ficar de pé. Eu restauro o templo do meu Espírito Santo. Pode deixar ele. Deixa ele aí até papai deixar ele levantar. Quando ele falava sobre o meu trabalho, eu vou ter que contar isso porque é um testemunho muito grande. Eu tive 3 depressões profundas, fui curada. Mas não com remédios. Foi com a palavra e com a libertação do meu Senhor. E quando ele falava do trabalho, o trabalho é a música que Deus me permitiu gravar. Só que para crente tudo é que anda na posição de verdade, né? Porque aqueles que se vende rapidinho chega lá. Mas despenca rapidinho também. Porque quem é levantado pelo homem cai. Mas quando é Deus que levanta, a caminhada é estreita, é difícil, é ardilosa. Pode deixar ele vai levantar sozinho. E Deus, ele falou assim comigo, filha, meu caminhar é estreito. Escute, filho. Quando tu dizia do trabalho, era referente à divulgação do meu louvor, porque até isso está difícil. Eu estou entre as 100 pessoas. Que é como é que eu vou dizer? É um coletivo, né? Eu tive que gravar, ganhei a gravação, graças ao bom Deus. Isso só Deus faz.
participar de um festival. Eu perdi. E quando eu perdi, eu falei, Senhor, e agora? O Senhor falou que ia fazer. Gente, eu não pensei 2 vezes. Eu cheguei e fui. Simplesmente fui. Aí participei, ele é de São José do Rio Preto, só que eu participei de uma palestra aqui em São Paulo, porque ele estava aqui na Moca, né? Lá na Zona Leste, onde eu moro. E aí, ele falou assim pra mim, o Senhor, filha, você vai gravar. Eu falei, como? E eu falei, porque eu tinha 5 louvores escritos. Só que só Deus queria pra soprar, né? Aí eu lembrei daquela profecia que eu recebi lá atrás. E eu tomei posse. Eu vou soprar seu nome. Eu falei, mas Deus, eu não gosto de aparecer, eu só gosto de adorar. Eu detesto mídia, eu detesto ficar. Por que o Senhor quer fazer isso comigo? Você gosta um pouquinho que minha voz está aumentando. Começa a ficar na unção. Jesus amado, aleluia. Aí Deus falou comigo assim, eu somente vou fazer. Creia, dá o primeiro passo. Às vezes a gente só tem que dar o primeiro passo. Sabe, filho, Wesley, né? Deus parou tudo por sua causa agora. É rapidinho, gente. A palavra vai ser precisa e eficaz. Mas eu preciso dizer isso, tá? Ainda bem que eu tenho até 10 horas, graças a Deus. Eu não tenho pressa, não. Você tem pressa? Não. Quem manda é quem? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. O fôlego de vida que Deus te deu é incrível. Se eu conseguir gravar uma música, a unção que você recebeu não foi qualquer uma, tá? Porque só quem sangra para fazer a obra, sabe? Eu vejo você como Davi, sendo perseguido por Saul. Viu, Wesley? Só que Deus reescreve o seu nome no livro da vida. E sabe por que Deus te trouxe aqui? Para restaurar o seu ministério. Porque esse é o meu chamado. Restaurar outros. Deus só te trouxe aqui. Aliás, ele me trouxe aqui como Pedro, pescadora de homens, de almas. E você é só um peixinho que Deus trouxe para mim. Deus poderoso. Amém, filho? Aplaude os céus pela vida dele. E se você fala para ti, eu tinha sentido na sua fé. Porque até você mesmo não estava mais acreditando em você, de tanto que as pessoas diziam que você era falso profeta. Saberei ser profeta se a palavra dele se confirmar e se cumprir. Se cumprir. Está fraco? Se cumprir. Aleluia. Pegue suas Bíblias. Antes disso, abra aí em Lucas capítulo 8, versículo 30. Antes disso, põe um louvor para mim. Posso adorar? Amém. O milagre sou eu em Sheila. Aleluia. Eu preciso cantar essa música para você. Não é essa a minha música. A minha música chama-se Espírito Santo, cantora Aline Araújo. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho, está lá, né? No YouTube, meu canal, cantora Aline Araújo. Tem o Instagram, cantora Aline Araújo Oficial, que o irmão, eu esqueci, Romão, né? Eita, meu Deus, é difícil esse nome. Uma hora eu acerto. E eu vim saudar o pastor presidente, né? Vim debaixo da cobertura do meu apóstolo Alex de Oliveira, da minha bispa Priscila de Oliveira, que são do Ministério Novo Tempo em Cristo Jesus, Igreja Apostólica Novo Tempo em Cristo Jesus, e eles mandam saudação de paz. Amém. Para toda a igreja. Amém. Estou debaixo de uma cobertura apostólica. Amém? Amém. Vamos adorar? Aleluia. Deus. E aí sim eu vou pregar. Aleluia. Acredite nos seus sonhos. Oh, papai. A dor não mata. Se Deus está presente, só quem caminha com Ele
aconchego do colo de Deus. Às vezes a caminhada é tão difícil. E Deus, Ele faz o extraordinário. Quando o nosso limite acaba, Ele vem com as mãos estendidas e nos ergue de novo e nos coloca de pé. Não tem inimigo, não tem invejoso, não tem macumba, não tem nada que pegue crente que é. O segredo é a oração. Eu creio. Aplaude os céus pela vida dessa moça aqui. Aplaude os céus pelo pastor. Aplaude os céus por todos que fazem a obra. Sabe por quê? Porque se não fosse eles, a obra não estaria de pé. Que o Senhor venha agraciar e encher de unção cada vez mais os obreiros da casa, o pastor da casa, que são os que mais apanham para a obra continuar. Amém? Aplaude o Senhor Jesus. Obrigada. Pode sua Bíblia, ainda de pé, por reverência à palavra. Eu trouxe uma palavra conhecida, porém muito precisa. Aleluia. Estamos em 9h20, é isso? Eita Deus, tem bastante tempo. Dá tempo. Dá tempo. Aleluia. Dá tempo. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 30. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 30. Vai dizer assim: E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Verso 31 vai dizer assim: E rogavam-lhe, no caso aqui os demônios, amém? E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe assim o Senhor. Vou ler novamente. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Eu vou ler pela terceira vez, a igreja repete, amém? Amém. E perguntou-lhes Jesus, repitam. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Só até aqui. Amém. Volta um pouquinho. Pode se assentar, igreja. Aplaudindo o Senhor Jesus, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu apresento a Tua palavra, que assim será pregada. Que não falo eu da minha própria boca. Toma a boca do Teu pregador, Senhor, agora, para que seja proferida a palavra da verdade, não heresia. Que não seja de mim, Senhor, mas de Ti, Senhor, do alto dos céus, a palavra a ser ministrada. Coloca a revelação completa e atinge os corações nessa noite, em o nome de Jesus. Assim eu entrego e te rendo graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Volta um pouquinho aqui. Aqui nós vimos... Pode colocar um fundo para mim? Aqui nós vemos o endemoniado de Gadara, né? E Jesus ali estava com o seu barco, chegando ali, e os demônios estavam agoniados. Era uma legião. Se até os demônios pediram para Jesus algo, e Jesus concedeu, quem dirá um filho? Você está entendendo o mistério aqui? Só que tem uma revelação
revelação que Deus me deu? Aleluia. Que pouco tempo antes, pode pôr um fundo mais forte, tá? Que um pouco antes de chegar a Gadara, Jesus apaziguava uma tempestade. Só que ninguém falou até hoje que tempestade era essa. Mais à frente ali, presta bem atenção no que eu estou falando. Aqui no verso 30, diz que era uma legião. Amém? Amém. Só que no verso 22 do capítulo 8, vai nos dizer que Jesus apazigua uma tempestade. Só que essa tempestade, ela não vinha normal. Ela veio do mar. Se você mergulhar na palavra, você vai entender isso. Eu vou mastigar bem mastigadinho. Aí eu vou ler para a igreja bem rapidamente e vou explicar esse contexto. Porque até chegar em Gadara, teve um processo. Eita, que eu estou queimando aqui, Jesus. Eu vou repetir. Até chegar em Gadara, tinha um processo. Presta atenção que os 12 estavam com Jesus. Dentro do barco. Muitas das vezes, nós estamos com Jesus, caminhamos com Jesus, mas não acreditamos nos milagres de Jesus. Eita. Deus, aleluia. Aqui Jesus fala, apazigua a tempestade, mas lembra que ele estava dormindo? Vamos lá, vou ler rapidinho, só acompanha, verso 22. E aconteceu o quê? Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. O lago é o lago da Galileia, que é o famoso mar da Galileia. Amém? Vou repetir esse contexto rapidinho, ó. E aconteceu o quê? Num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu. Olha só, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento. Uma tempestade de vento no lago. Não disse que era chuva, disse que era vento. Presta atenção. Estou mastigando para você entender. Eita glória, que revelação que Deus me deu, Jesus. Adormeceu e sobreveio uma tempestade. Quem quiser anotar, isso aqui é um ensino, viu? Anote. Porque você vai ser preenchido da graça de Deus. Porque até eu estou impactada aqui, que nem eu sabia que era tudo isso. Aleluia. Eita, Espírito Santo maravilhoso. Só tu para revelar todo o mundo. Aleluia. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, mas a água era do mar, estando eles em perigo. Só que, lá no verso 30, vocês lembram? Era uma legião? Era uma legião? Vocês vão entender já já. Quem é espiritual já compreendeu. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Olha a falta de fé deles. Jesus estava no barco. Precisava acordar Jesus. Precisava acordar Jesus. Que falta de fé, né? Muitas das vezes nós somos assim. Somos filhos dele, caminhamos com ele. E quem está na treva está mais com fé do que nós. Aí é onde acontece o desviar, o afastar. E quando a gente se afasta, Deus permite também. Deus permite. Sabe por quê? Para mostrar pra gente que sem Ele não somos nada. E que sem a fé não podemos agradar a Deus. E a fé não precisa você ver nada. Você só tem que ter fé. E às vezes a nossa fé está tão... Nós estamos tão acostumados porque temos Jesus, temos Jesus, temos Jesus. Estamos com Jesus, né? Então está tudo certo. Isso chama-se acomodação. Muitas das vezes nós nos acomodamos na fé e deixamos ela esfriar. É o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos caminhavam com Jesus, já estavam tão acostumados de ver milagre. Aí só quem nunca tinha visto, que via a primeira vez
isso nos ensina a não acostumarmos com nada do que a glória de Deus tem. Porque a glória de Deus é sem dimensão de tamanho. Se a gente se acostumar com ela, a gente não recebe nada dela. Você está entendendo? Eita glória! E ele, olha só, Jesus levantou bravo, com certeza, até eu levantaria. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, Jesus disse a eles: olha, onde está a vossa fé? Jesus repreendendo os discípulos. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Aí aqui no verso 26 vai falar do endemoniado de Gadareno. Você percebeu que no verso 30 a legião estava com medo de Jesus. Mas antes a tempestade estava lá. Quem era a tempestade? Os demônios. Pegou? Às vezes a gente passa por umas tribulaçõezinhas e acha que é a vida, que é isso, que é aquilo, que é inimigo. É os demônios com raiva de nós. Nós temos que, ao invés de agradecer a Deus por isso, nós ficamos com medo. Os discípulos se atemorizaram por causa de uns demoninhos que estavam com medo. Eles já sabiam que Jesus ia tirar ele do cara. O cara estava sofrendo, estava padecendo. Ele era o terror daquela cidade. Você tem noção disso? Ninguém conseguia segurar aquele homem. Ele até se cortava. A Bíblia nos diz que ele até se cortava de tanto. Nem a família dele queria ir mais, porque não aguentava mais. E quantas das vezes tem mães que padecem, têm medo dos próprios filhos por causa das drogas, dos efeitos que as drogas causam na vida deles? É quase igual isso nos tempos de hoje. As trevas tentam te bater, te confrontar, porque eles sabem o tamanho do seu Deus. E a gente não tem que ter medo disso. Quando a gente compreende o tamanho do nosso Deus, a gente não teme os demônios, a gente aprende a ter autoridade para expulsá-los. Nós recebemos pela graça, de graça, o direito de salvação eterna. Só que a gente que escolhe o caminho. Não podemos cochear meus pensamentos. Se aqui, que é aqui, os demônios já estavam com medo, o barco nem estava lá, chegou, ia demorar para chegar. Ele estava, olha, passemos para a banda do outro lado. Para a outra banda do lago, olha só. Ele estava tendo que atravessar ainda. E os demônios não queriam sair daquele corpo. Não queriam que aquele homem fosse liberto. Eles já sabiam. E eles temeram tanto, até os demônios temeram a Jesus. Você vê o poder de Deus, como é grande. Aí aqui no verso 26 vai dizer que o endemoniado de Gadareno. Olha só, e navegaram para a terra dos Gadarenos. Ou seja, eles já estavam indo para lá. Jesus já sabia que ia para lá, mas os discípulos não. Porque muitas das vezes Jesus, Deus, Ele vai nos permitir passar por algumas provas. Ele vai nos dar uma promessa, mas Ele não vai dizer o processo da promessa. Os discípulos iam chegar lá e ia ser bênção para eles depois. Mas o processo até lá, Jesus jamais falaria, porque saberia que eles não iam suportar. Aleluia. Se Deus fala para nós, nos revela tudo antes da gente ir, nós não vamos nem dar o primeiro passo. Se a gente soubesse tudo que ia passar, nem crente a gente seria. Estou mentindo, igreja? Verdade, Deus. Por isso que Deus não permitiu que Jesus falasse aos discípulos sobre isso. Porque já pensou? E Jesus o tempo todo estava calminho, sabendo de tudo. Olha só a autoridade de Jesus. Ele dormia em meio à tempestade. Muitas das vezes a gente tem que apenas descansar. Porque aquele louvor fala: descansa, quem cuida de você não dorme. Ou seja, enquanto você descansa, Deus trabalha por você. Claro, tem horas que a gente tem que tomar uma atitude e dar o primeiro passo. Mas se a gente obedecer, como diz em Deuteronômio 28, verso 1 e 2,
As bênçãos correm atrás de nós. Não precisamos de nada. Nós temos o Pai conosco. A única coisa que a gente não pode fazer é esmorecer. Se Deus falar, vai ali, você tem que ir mesmo. Isso chama-se obediência. E os obedientes recebem galardões dos céus. Deus, ele tira a gente de cauda para cabeça. Mas sem obediência, a gente não tem nada. Agora, quando a gente obedece, tem gente que fica com a raiva da gente, né? É verdade. Aquele crente passa cada coisa, mas está sempre com o carro cheio, o tanque cheio, está sempre com bênção, está sempre com isso, sempre alcança favores, tudo é bom para ele, tudo é bom, só dá glória, dá glória, dá glória. Tem cada vizinho meu que fala, meu Deus. Agora tem umas vizinhas que brigavam comigo, que até tá cantando, de tão carava. Deus é bom demais, gente. A gente que não entende a dimensão desse Deus. Aí ele diz aqui, ó. E navegaram para a terra dos Gadarenos. Eita, Jesus, me ajuda a pregar, Senhor. Aleluia! Que está defronte da Galileia. Olha aí, a terra estava defronte da Galileia. Você viu que eles estavam no mar da Gali? Eu falei no início, certo? Quem está pegando? Quem está pegando? Digo glória a Deus bem alto. Me ajuda a pregar, manda fogo para cá. Aleluia! E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que, desde muito tempo, olha coitado, estava sofrendo, não aguentava mais, nem ele aguentava mais ser o terror da cidade. Caluniado, falando, esse não presta, esse não vai servir para nada. Quantas vezes a gente já não levou isso quando estava no mundo? Esse aí não serve para nada, esse aí é um zero à esquerda, esse aí já era. Esse aí vai morrer das drogas, esse aí vai isso, vai aquilo. Vai para Deus. Aleluia! É esses que Deus gosta. É desses que Deus gosta. Aleluia! Olha que linda a história desse gadareno, gente. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso. Ele estava possesso de demônios e não andava vestido. Coitado, nem roupa conseguia ficar nele. Nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ele estava no sepulcro. Os sepulcros chamam-se do cemitério, gente. Pensa no que os demônios fez aqui. Quantos bruxos, que às vezes nem é a vontade dele ser bruxo, serve o diabo por engano, achando que vai ter come vísceras, fica lá no cemitério fazendo rituais, se enganando com o mal. E tem gente que tem medo desse povo. Eu tenho pena desse povo. Uma vez eu estava andando assim, ó, aí eu perdi o ônibus, eu tive que andar perto do cemitério, aí passou um irmãozinho gritando, eu vou correr porque eu vi uma assombração. Eu falei, que crente é tu? Cadê o Deus que tu serve? Aí ele, não tem um demoniado aí. Eu falei, vamos lá comigo então. Me leva lá. Falei assim. Ele, você tá doido? Eu falei, tô, vamos lá. Se você não conseguir ficar perto de mim, você sai correndo e me deixa lá. Mas me leva lá que eu quero ir. Ele, você tá doido? Você é bruxa? O que você é? Eu falei, sou crente. Coisa que tu deveria ser. Aí ele falou assim, você tá doido? Eu falei, tô mesmo, porque eu já fui endemoniado igual a ele e eu não tenho medo não. De demônio eu entendo, vamos embora. Pegando, foi embora, voltou. Eu falei, meu Deus, até esqueci tudo do horário. Cheguei lá, o homem tava. Tinha um homem e uma mulher, um casal, não era nem um homem. Uma mulher lá fazendo um ritual, voltou. Aceitou Jesus no cemitério. Aí eu descobri que ele tava com o carro. E eu tinha perdido quem? O ônibus. Olha como Deus faz, gente. Aí Deus pegou e falou assim, fala pra ele tirar uma carona até tal lugar, porque agora você vai levar ele pra casa. Aleluia! Ele vai te levar. Aí eu pensei que eu ia só pra um lugar pra pegar outro ônibus, porque o horário. Só que quando eu fui ver a hora, já tinha passado, nem ônibus tinha mais. Ele falou, irmã, todo chorando, todo sanguentado, vou te levar na sua casa. Eu falei, oh, glória a Jesus! Aleluia! O abestado do outro crente falou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, aí, ô crente, agora aprendeu a ser crente? Eu não sou melhor que tu, não. Mas tu tem a autoridade de Deus. Aleluia! Irmão, acho que eu me converti hoje de verdade, viu? Porque olha, o irmão falou pra mim, eu dei risada. Falei, vambora, que Deus tá te salvando também. Vambora, crente.
crente. Crente é tudo assim. Um estende a mão pro outro e vai fazendo assim, vai dando glória. Cheguei lá, depois eu peguei contato com o povo lá, levei para a igreja, nem sei mais onde anda. Tá tudo bem, graças a Deus, eu espero. Aleluia. Mas assim Deus fez. Aleluia. Glória a Deus. Eu era apenas evangelista, só ia nas ruas e menina, Deus fazia o cara ter um lugar, meu Deus do céu. Aí o pessoal fala assim, você é menina desse jeito. Eu falei, que menino o quê? Mas Davi era um menino e não matou um leão e um urso. Quem sou eu? Aleluia. Quem sou eu na fila do povo para reclamar de papai? Tá mandando eu ir? Deus já me levou para um barraco de uma mulher, eu estava andando na rua assim, Deus me levou para o barraco de uma mulher. Estava querendo se matar com a faca. Deixa eu ver. Eu falei, Jesus amado, ela vai me matar junto. Você pensa que eu não temi não? Minhas pernas tremeram todas. Eu falei, Jesus, se eu morrer aqui, tá bom, vou para agora mais rápido. Aí Jesus falou assim para mim, não filha, faz assim. Quem já ouviu a voz do Senhor? Aleluia. É diferente. Ela desestrutura você todinha. E ele disse assim com a voz audível no meu ouvido assim, ó, filha, só pega por trás e arranca. A mulher chorava, só chorava. Eu fiquei tão feliz nesse dia que ela não se matou. Olha a importância que Deus coloca olha a responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. Mas se a gente afasta, quantas almas a gente não carrega junto? Só que às vezes Deus permite para a gente aprender. Eu também já me afastei lá atrás. Só que às vezes a gente se afasta para a gente ter um verdadeiro encontro com Jesus. Elias foi para a caverna. Eita Deus. Deus está mudando tudo. Elias foi para a caverna. O cara que profetizou lá contra os profetas de Baal, matou tudinho. Ficou com medo de Jezabel. Vai entender, né? Crente é tudo doido. Vai entender. Mas ficou com medo de Jezabel. A mulher não era pouca coisa não, era ruim mesmo, né? Aí os corvos alimentaram ele e disseram. E ele mandou Deus dizer assim, ó. E Deus mandou dizer para ele o anjo: se alimente, porque a caminhada é longa. E assim sucedeu. E tinha mais 7.000. Tudo escondido com medo. Só que Deus escolheu quem? Elias. E o Elias só estava cansado. E quando a gente está cansado, às vezes a gente não pensa muito bem. Não questiona Deus direito. E aí acaba pensando com nossos próprios pensamentos. Agindo com as nossas próprias forças. E aí quando a gente age com as nossas próprias forças, o diabo tenta se andar ali e acaba atrapalhando o processo da gente. Mas Deus pega nós de volta, porque esse aí você não está cadado. Esse aqui é meu. Glória a E te traz de volta para o caminho. Deus. Aí aqui, ó, ele ficava nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios conhecem quem tu é. Peço-te que não me atormentes. Olha o medo dos demônios. Medo de Jesus. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam e guardavam-no preso em grilhões e cadeias. Meu Deus. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Aí veio o versículo que eu preguei aqui. Só que todos os contextos aqui, por que eu voltei um pouquinho? Eu separei sete situações, né? Digamos assim, 3 mais importantes. A fé, ela tem que ser primeiro. Porque se você não tem fé, você não crê que Deus é contigo. Confiança e perseverar em autoridade. São as 3 bases primordiais.
outras 4, né? Vão ficar com a confiança maior, né? A falta de fé deles é a dúvida, que é as coisas ruins que eles carregavam. Eles carregavam o quê? Dúvida, medo e estavam acomodados e impacientes, porque eles não sabiam para onde eles estavam indo. Então a impaciência deles atrapalharam um pouco o processo. Quantas das vezes Deus fala para a gente ter paciência e esperar nele, e a gente quer dar uma mãozinha para ele? Jesus não precisa da nossa mão. O que Sarai fez? Ela quis dar a mão, fazer do jeito dela, colocando a mulher, a serva dela, para se deitar com Abraão. E quem que ficou na pior? Foi ela, porque ela começou a ser... Aí a promessa veio e ela começou a desprezar o pobre do menino que não tinha nada a ver. Por quê? Porque não acreditou na promessa de Deus. E Deus é tão misericordioso. A aliança dele estava com o Isaac, não com Ismael. Mas mesmo assim ele deu assistência a Ismael, porque sabia que tanto a egípcia Agar quanto Ismael não tinham culpa do que passava. Eles eram escravos. E olha que coisa chata. Se Sara tivesse confiado naquilo que Deus falou para Abraão, jamais teriam passado por aquilo. E jamais ela teria desperdiçado uma serva tão fiel a ela. E detalhe, despediram ela como uma criança. No deserto, gente. Quantas vezes a gente faz mal para o próximo por causa de um erro nosso? Quantas vezes a gente, por causa da imprudência nossa, causamos mal para a nossa própria família? Por não ter acreditado e não confiado no Senhor. Quando a confiança é necessária, a gente desvia o olhar e faz tanta besteira e não tem precisão de fazer isso. Se a gente é que tem gente que não tem paciência de esperar um processo porque demora. Mas é melhor demorar com Deus e acreditar e confiar do que perder no meio da batalha. Só que Deus, ele não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. E Deus, ele não permite. Deus, ele não permite que o nome dele seja jogado no lixo, mesmo que a gente tenha feito errado. Ele honra não por nós o mérito, mas para honrar o próprio nome. Porque ele não volta com a palavra dele vazia. O que eu vejo nesses discípulos? Acomodou, cansaram de ver milagres. Mas Jesus, vendo aquilo, mas só que assim, eles estavam com Jesus, mas não tinham se convertido de verdade a Jesus. Quantas pessoas dentro da igreja estão dispersos e não entendem o poder de Deus na própria vida? E a palavra de Deus, ela é rica em nos dizer. Aqui, a agitação do mar era nada mais nada menos que os demônios já com medo de Jesus chegar. Por quê? Quanto tempo aquele homem endemoniado estava destruindo aquela cidade? Estava sendo o terror da cidade, ninguém tinha paz naquele lugar. Um principado, ele ataca o bairro. Se era legião, tinha um principado por trás dessa legião. E por ter um principado por trás dessa legião, o que os demônios queriam? Destruir a cidade, destruir as famílias, todas ali, não era só uma. Não era só aquele rapaz. Só que ele usava um para destruir tudo. É que a Bíblia não fala com eficácia, mas eu imagino que ele até comia coisas movidas pelo demônio. E aquilo dava mais poder a ele. Porque o diabo, ele tem poder, mas não igual ao de Deus. Ele é invejoso. A gente tem que tomar muito cuidado com a soberba dentro da igreja, com a inveja dentro da igreja,
porque isso são moveres de demônios. Quantas das vezes a gente fica disputando cargo dentro de igreja? Eita Deus, por que eu estou falando isso? Sem necessidade, se Deus tem oportunidade para todos nós. Glória a Deus. Ah, porque a irmã canta bonitinho, tem mais oportunidade de queridinho de pastor. Não, não tem essa de queridinho de pastor. É que ela está sendo obediente. Se você fizesse como ela está fazendo, ao invés de olhar ela, focasse no Espírito Santo, não estaria pensando da mesma maneira que pensa. Obrigado, meu Deus. Eu não ia falar isso, mas Deus mandou? É porque é de Deus. Misericórdia, Senhor. Toma conta do teu povo. É verdade, meu Deus. É de Deus. O diabo, ele traz inveja, contenda e distensão entre as igrejas. O diabo, ele não está querendo saber quem está fora, porque ele não está nem aí para quem está fora, porque os de fora já estão com ele. Ele quer saber aqui dentro. O diabo não quer destruir lá fora, quer destruir aqui dentro. Olha as baladas, como são cheias. Olha as bocas de fumo, estão cheias. Olha a igreja como está vazia. Verdade, Deus. Por quê? Porque será que o problema é só os demônios? Ou é as brechas que o povo dá também dentro da igreja, que ao invés de estar preocupando com as almas e trazê-las para cá e cuidar, se unirem, estão se destruindo entre si? Deus abomina distensão entre si, entre os irmãos. Contenda entre irmãos não alcança o coração de Deus. Deus faz, sabe o quê? Vira as costas e, desculpa o termo usado aqui da palavra, ele sente vontade de vomitar a pessoa. Meu Deus. É por isso que Deus diz nas cartas paulinas para a gente respeitar as autoridades, os nossos pastores. Deus, aleluia. Agora, se não consegue respeitar o pastor da igreja, como vai respeitar o próprio irmão? Meu Deus, Senhor. Aleluia. Deus está mudando tudo, ó. Mas tudo está dentro do contexto aqui. Aleluia. Porque esses discípulos estavam com Jesus, mas eles brigavam muito entre si. E tinha gente, aí vamos citar Pedro e Judas. O diabo usou os dons. E a Bíblia vai nos dizer, com clareza e informação de entendimento, só mergulhar, examinar as escrituras, que a revelação, vou falar conjecturando na minha fala, mas vai dizer que Judas, se ele tivesse se arrependido, mesmo tendo traído Jesus, Jesus tinha perdoado. Mas Judas se frustrou porque viu a desgraça que tinha feito. Porém não entendeu o propósito. Fazia tudo parte do propósito. Deus, é verdade, Jesus. E Jesus queria que isso acontecesse, porque ele já sabia. E Pedro, que era o que falava, não, Senhor, eu vou lá, vou morrer por você, vou morrer. Coitado. Mas se você for ver, não foi só Pedro e Judas, foram todos. Mas olha só por quê. Antes de Jesus morrer na cruz, ascender ao Pai e ir para a glória, o Espírito Santo estava sobre quem? Sobre Jesus. Então os discípulos ainda não estavam batizados no Espírito. Pega a visão. Muitas das vezes os discípulos estão batizados nas águas, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, ainda que sejam discípulos. Porque todo dia é dia de se consertar com Deus. Eu prego primeiro para mim, porque a palavra de Deus é como fala os dois. Exatamente. O que eu vim trazer aqui foi uma palavra de paz, mas de justiça, porque Deus é justo. Eu não falo da minha boca. Jesus dizia para os fariseus, eu não falo de mim mesmo, mas falo perante aquele que me enviou. Aleluia, Jesus. Aleluia. É Deus poderoso. E Jesus, ele está falando na igreja. Deus poderoso. Por que quando a palavra é de conserto, a glória diminui? É Jesus. Aleluia. Por que quando a palavra é de conserto, a glória a Deus diminui? Você tem que entender que quando Deus te repreende, é porque Ele te ama.
estou tão cansado, que não sei o quê. A senhora é cristã? Eu falei, sou. Bora lá para a igreja. Aí ele falou assim, eu vou lá, vou esperar a senhora, porque aí, pensando em dinheiro. Aí quando ele ficou sabendo que não ia ter como, né? Eu falei, eu não sei a hora que eu vou terminar, então, se você quiser ir embora, você vai. Mas se você quiser ficar, você vai ter que assistir o culto. Quando eu falei, porque ele falou que estava afastado da igreja. Eu falei, se você vir, você vai assistir o culto. Glória a Deus. Não, eu vou ficar ali esperando a senhora. Eu falei, então pode ir embora. Vai com Deus. Porque se não for, o que Jesus falava? Larga tudo e me siga. Se quiser vir, vai assistir o culto. Não vem querer me esperar não, porque eu não tenho parte contigo. Eu falei pra ele. Aí já fiz o empréstimo, mas já paguei logo antes da hora, aí o irmão pagou, então uma confusão na hora que cheguei. Mas enfim, não vou falar de dinheiro aqui. Mas é a situação. Tem tanta gente que chega. Você fala pra ele, Jesus está voltando. O cara sabe, a mulher sabe. Mas não, eu vou esperar mais um pouquinho, porque o casamento do cara estava tudo destruído. Eu vim pregando pra ele no caminho. E ele falou, a minha esposa está lá e eu estou aqui por causa disso. Eu falei, será que foi por causa disso ou por causa do seu afastamento da igreja? Irmã, que não sei o quê. Aí eu pregando conselho pra ele, Deus foi. Na hora, eu não tinha palavra pra trazer. Porque eu sou assim, eu deixo Deus usar. Não é eu que tenho que escolher a palavra. Às vezes, gente, eu venho aqui, eu vou para um lugar, aí prepara a palavra. Tem gente que fala. Eu falo, amém. A palavra não é minha, né? Por que eu vou preparar? Eu falei, papai, só me dá revelação. Aí eu cheguei aqui, Deus me deu na hora que eu estava pregando para o homem. Eu falei, então é isso. Era discípulo, mas se desviou, filho pródigo. Aí foi falado aqui. Aí eu falei, então já entendi. Aí quando eu sentei aqui, aí eu vi a irmãzinha louvando ela aqui. Falei, meu Deus, que unção. Eu falei, amém. Eu comecei a fechar o olho e falei com Jesus. Aí Jesus, eu já cheguei a abrir na Bíblia. Deus mandou, eu abri a Bíblia. Eu falei, amém. Aí veio logo Mateus. Eu falei, tá. Aí eu falei, não, eu prefiro Lucas. Aí eu fui para Lucas. Aí eu falei, Deus do céu, o que eu vou pregar? Aí Deus falou, fique calma. Respire. Só abra a boca. Eu falei, meu Deus! Às vezes tem gente que a gente chega na igreja, eu falo por experiência própria, né? Já passei por várias lideranças, não falando mal de liderança aqui, mas um dos meus líderes antigos queria que eu fosse igual a eles. Falei, tá bom, sou seu discípulo, né? Aí eles pregavam aquelas palavras de Paulo assim, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu falei, amém. Aí eu ia pro monte, eu falava assim, aí Deus falava comigo assim no meu secreto, no meu quarto, né? Eu orava, fazendo as propostas pessoais, que a gente tem que ter a unção do ministério, presta atenção. E tem que ter a unção nossa, porque não adianta. Quando a unção do ministério acabar, quem vai dar força pro pastor? A nossa unção. Porque o pastor não faz obra sozinho. O pastor é falho como nós. Se a gente for pensar no homem, a gente se quebra, se falha. E fale. Porque o homem é falho. Ainda que seja conduzido por Deus. Amém, igreja? Amém. Só que tem que respeitar os seus líderes, o seu pastor e a ordem dele. Então eu respeitava, tá bom. Aí ele falava para me fazer igual. Só quando chegava lá na hora de fazer, o que eu fazia? Tudo diferente. Aí eu fiquei frustrada um dia e fui para casa. Aí no caminho de casa tinha um monte. Aí Deus falou, sobe que eu quero falar contigo. Eu falei, por quê? O que eu fiz dessa vez? Eu falo com Deus assim, vai vendo. Aí Jesus falou assim, nada, quero falar contigo. Eu não sabia o que era. Mas no caminho eu estava pensando, eu estou frustrada porque eu não fiz igual o pastor falou e eu levei uma bronca, gente. E eu estava chateada porque eu não tinha feito, olha só, a obediência que leva. Eu era tão obediente ao extremo, só que eu era obediente para o homem e esquecia de pedir para Deus as coisas. Aleluia. Presta atenção que isso aqui é sério. Isso aqui pode estar falando com alguém. Alguém pode estar agindo dessa forma e não está entendendo. E muitas das vezes o pastor pede para fazer como ele, mas não como ele. É para ser você e deixar Deus usar você, obedecendo a ele. E eu não entendia isso. Até entender, tive que subir nesse monte. Tá bom, né? Vamos lá. Eu desci. A gente, quando pensa que está com culpa, né? A gente fica com aquele negócio.
vou receber o quê? Vai cair um raio aqui, eu vou morrer aqui mesmo. É assim, estava chovendo, começou a chover, eu falei, meu Deus, ainda vou sair ensopada daqui sem guarda-chuva. Tinha acabado de sair do culto, irmão. Chegando lá, vem um doido assim, parecia doido. Eu falei, pronto, vou ter que expulsar o demônio do homem. Eu não sabia o que era, você não conhece? Eu falei, misericórdia, que negócio é esse? Eu já, né? Falei, meu Deus, não vem colocar a mão na minha cabeça, Senhor. Aquelas religiosidades. Aí ele falou, eis que te digo. Eu quero te usar do meu jeito, somente abre a boca e acabou. Só essa palavra eu caí. Quando eu levantei, o homem não estava mais lá. Eu falei, Jesus, cadê o homem? Ai, meu Deus, o Senhor guardou meu corpo, obrigado, estou viva, estou viva. E a água não tinha secado? Já era, não tinha nem chuva lá nesse tempo. Isso não é normal, não. Eu estava ensopada até agora, só o sapato estava meio assim, né? Aí eu falei, gente, a minha roupa está seca. Parece aquele negócio do maná, né? Dos Egípcios lá, dos escravos do Egito lá no deserto. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui desse jeito? Eu cheguei toda assim. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Cheguei assim, aí minha mãe era viva, né? O que é isso, menino? Tá doido? Não, tive encontro com Jesus de verdade. Oxe, mas tu não é crente? Que encontro é esse que você teve? Deixa pra lá. Fui pro quarto e fiquei lá não sei quantas horas. Vai comer, menina, não tô com fome. Não tô com fome. E eu com o rosto no pó e comecei a falar com Jesus. Só a chorar. De repente eu senti um abraço assim, quente, que me envolveu por completo. E eu com o olho fechado eu consegui ver um brilho que era extraordinário esse brilho. E uma grande chama assim, me envolvendo e dizendo assim pra mim, eu não disse que eu queria falar com você. E eu falei, meu Deus, quantas vezes. Aí eu falei, então pai, como é que é então que eu tenho que fazer? Porque eu não entendo, o pastor fala assim, eu tenho que fazer assim, aí se eu quero assim, eu vou ficar contra o meu pastor. Às vezes acontece isso. Aí Deus falou pra mim assim, filha, tô acabando, tá? Filha, só abre a boca. Deixa eu fazer. Descansa. Aí vem esse louvor, né? Descansa. Eu adormeci de joelho quando acordei com o joelho colado. Falei, Jesus. Chegando lá, Deus falou comigo assim, lá na igreja. Tive a oportunidade aí, deixei Deus fazer do jeito dele. Mas não foi bênção? Aí eu recebi tanta coisa boa. Até o pastor falou, menina, o que aconteceu com você da noite pro dia? Eu falei, não sei. Papai falou comigo. Olha, o senhor falou para fazer, eu estou fazendo. Amém. Aí pronto. É assim que Deus quer você. Deus não quer você imitando pessoas, porque quem imita, quem copia é o diabo. Não posso fazer isso. Aleluia. Deus deu para você algo único. Deus não vai adiantar eu ter sua capa, porque sua capa é sua. Eu copiar o pastor, era a mesma coisa que tentar roubar a capa dele. Isso não é de Deus. Aí eu pude entender isso. E para fechar aqui, os discípulos queriam o quê? Queriam só ver as coisas, só a bonança. Mas eles não estavam entendendo. Eles não tinham batismo verdadeiro com o Espírito Santo. E para fechar aqui, que eu acredito que todos entenderam o que Deus queria falar aqui. Deus, ele simplesmente, quando levou Jesus e acendeu, colocou Jesus agora, o Espírito, quando Jesus disse assim para eles, eis que os pastores, né, que Jesus falava em parábola, os pastores, quando é morto, né, as ovelhas ficam desgarradas, mas vós não sois ovelhas desgarradas. Eis que eu vou ascender ao Pai, mas vos deixarei o Consolador. E quando Jesus falou isso, nós temos como entender que os discípulos tinham que se converter de verdade. Eles tinham
Eles tinham Jesus. Mas quando Jesus foi, a glória de Deus desceu sobre eles. E receberam eles primeiro a autoridade de Jesus. Tanto é que Jesus voltou, viu que Pedro estava triste, tinha voltado, olha só, Pedro desviou. O que Deus fez? Jesus fez? Diga a Pedro que eu estou aqui. E mandou chamar Pedro. O que Pedro fez? Se converteu de uma vez. E aí acontece o que em Atos 2? 120 pessoas, se eu não me engano, né? Falando em línguas. A primeira pregação foi 3.000 almas salvas para Jesus. E falando em línguas estranhas, numa glória tremenda em Pentecostes. Aleluia. E a segunda pregação foi mais almas ainda, que eu não me recordo a memória agora. Mas só para você entender, às vezes estamos na igreja, mas não compreendemos. Não é só fazer serviço dentro de igreja, é deixar o Espírito Santo te tocar para você ser útil. Senhor, eu admiro a irmã, admiro o irmão, mas eu quero o que é meu. Porque o que é meu vai acrescentar no que é da irmã. Aquilo que a irmã não tem, eu tenho. Esse é o segredo do corpo. Glória a Deus. E muitos não entendem. Meu ministério é para restaurar outros. Eu descobri isso depois de tanta coisa que Deus fez na minha vida. Deus me levou para Israel. É muito longo o meu testemunho. Não cabe para falar aqui. Mas eu creio que eu vim de longe para trazer algo diferente para você. Aleluia. Não se sinta pequeno. Não se sinta desprezível. Só porque você faz um negocinho ou outro só na igreja, não, você é útil. Dentro daquilo que te cabe, Deus vai te preenchendo. Aqui nós estamos para cuidar das ovelhas e termos comunhão com os irmãos. Lá fora a gente é usado com aquilo que Deus vai entregando aqui, porque tudo que a gente está pregando tem que aplicar lá fora, não é aqui. E aqui, a gente aprendendo aqui, lá fora a gente resgata almas e traz para cá. E a casa fica cheia. É essa a intenção de Jesus. É essa a verdadeira vocação do reino para com a casa dele. Amém, igreja? Meu tempo acabou? Já preguei. Quantos receberam essa palavra? Aplaude os céus por essa palavra. Só que Deus falou. Antes de eu entregar o microfone, tem mais um tempinho? Eu quero fazer um apelo. Não sei quem